Olá, no estudo desta manhã de domingo nós vamos estudar sobre o pecado e mais especificamente sobre um pecado que todo ser humano comete. E nós vamos estudar à luz das Escrituras como entender esse pecado e quais os remédios ou qual o remédio que as Escrituras nos apresentam para a cura deste pecado. E eu gostaria de fazer uma leitura que está em Tiago, capítulo 4, a leitura inicial do nosso estudo de hoje, o versículo de número 6. Tiago, capítulo 4, versículo 6 diz assim: Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E eu queria enfatizar a última frase desta referência bíblica, desse versículo. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E é sobre isso, é sobre este pecado que nós vamos tratar nesta manhã. E a minha pergunta inicial é: você é uma pessoa soberba? Você acredita que a soberba ela está no seu coração? E eu queria começar dizendo e fazendo uma afirmação aqui categórica de que todos nós sofremos deste pecado. Todos nós temos este pecado, o pecado da soberba. Alguns em maior grau, outros em menor grau, mas todos nós sofremos com este pecado e precisamos, pela operação do Espírito Santo de Deus, pelo estudo sistemático das Escrituras, lutarmos contra este pecado. Mas a pergunta é: como podemos lutar contra este pecado? Veja só, se alguém te perguntasse qual é o maior problema da humanidade, e a resposta bíblica seria: o maior problema da humanidade é o pecado, de modo geral, o pecado. E por que o pecado é o maior problema do ser humano? Vejam, por causa da presença do pecado, a vida ela passou a funcionar debaixo de uma estrutura que nós podemos chamar de estrutura invertida. Isto é, o homem procurando ser o centro de todas as coisas e rejeitando a própria preeminência de Deus, a própria presença de Deus na criação e na existência humana. Para que o homem ele viva de uma maneira que agrade a Deus, é necessário então ele restabelecer, buscar então mudar essa estrutura que ele mesmo inverteu, né? E voltar então à originalidade, ou seja, o homem foi criado para se submeter a Deus e fazer a vontade de Deus. É assim que nós começamos a vencer o pecado. Agora é claro que a gente não consegue fazer isso sozinhos. Foi preciso que Jesus fosse enviado por Deus, viesse a esse mundo para fazer por nós o que nós não conseguimos fazer. Só a partir da obra vicária de Cristo é que esta ordem invertida pelo homem pode voltar à sua originalidade, ou seja, o homem voltar a ser submisso a Deus e fazer a sua vontade. Então, eu queria estudar com os irmãos sobre o pecado da soberba. Eu queria, no final desse estudo, fazer você refletir se você está sendo dominado por este pecado ou se você tem lutado contra ele. E a primeira coisa que nós precisamos fazer, meus irmãos, é entender que a obra redentiva de Cristo, ele estabelece no homem, então, duas realidades. Ele insere na vida humana duas realidades. A primeira realidade é que, a partir da obra de Cristo, da obra redentiva de Cristo, a garantia da vitória sobre o pecado, que é a doutrina da justificação, ela passa então a ser aplicada a nós. E a segunda realidade é a necessidade de nós, pela obra de Cristo, fazermos morrer a nossa velha natureza pecaminosa, que é o que nós chamamos de santificação. Então, primeiro Cristo nos justifica, ele tira então a culpa do pecado e depois ele nos coloca no caminho
para lutarmos contra o pecado e vivermos para a glória de Deus em santidade. Mas, para a gente entender o pecado da soberba, eu preciso primeiro definirmos o que significa soberba, né? E para a gente definir esta expressão, né? Para a gente definir este pecado, o pecado da soberba, nós precisamos então observar e nos limitar a alguns aspectos da soberba na experiência humana. Então, o que é a palavra, o que significa a palavra soberba? E a palavra grega traduzida por soberba, ela está presente nas Escrituras e que pode ser traduzida de acordo com o contexto de diversas formas. Ele pode ser traduzido como soberba, pode ser traduzido como orgulho, altivez e assim por diante. Santo Agostinho, né, ou conhecido como Agostinho de Hipona, um dos teólogos mais importantes do cristianismo, ele entendia que a palavra grega traduzida por orgulho ou soberba estava na base de todos os outros pecados, e ele definia esse mal como o encurvamento do homem a si mesmo. Então, a partir então desta análise, dessa avaliação desta palavra grega traduzida por soberba e analisada por Agostinho desta forma, nós podemos então definir a soberba como uma inclinação do homem a si mesmo. Uma inclinação do homem a si mesmo, um sentimento de alto amor idolátrico que transporta a mente humana para uma forma uma forma autocentrada de pensar. Então deixa eu explicar melhor para vocês. Então, se o sentido da palavra soberba significa o homem inclinando para si mesmo, então a soberba é essa inclinação do homem que transforma os seus sentimentos em um sentimento de alto amor idolátrico. O homem ele passa então a se amar tanto, excessivamente, que ele então passa a gerar nesse sentimento o que nós conhecemos como soberba. Eu acho que todo mundo conhece uma expressão muito usada por nós brasileiros, que é o de uma pessoa olhar para o seu próprio umbigo, né? A gente fala assim, olha, fulano de tal, ele só olha para o seu umbigo, só consegue olhar para o seu umbigo. Ou seja, essa é a ideia então da inclinação do homem para si mesmo, de maneira em que ele busca viver somente para ele e agradar somente a si mesmo. É mais ou menos isso o significado de soberba. Isso, meus irmãos, gera então um sentimento idólatra. O homem então passa a não só ter um alto amor exacerbado para si mesmo, como ele também passa a se idolatrar os seus sentimentos, idolatrar os seus desejos, e ele então passa a acreditar que tudo o que ele fizer para si mesmo tem então um objetivo nobre, né? Que é fazer o bem a si mesmo, né? Alguém pode pensar assim, o que há de mal em eu buscar fazer o que é bom para mim mesmo, né? Só que a gente vai observar que esse sentimento também é um sentimento idólatra, pecaminoso, e gera e é justamente o pecado da soberba. Esse pecado ele é comumente conhecido pelo excesso de alto valor, né? É aquela soberba que faz então o homem ele contar vantagens de si mesmo e tentar se autovalorizar perante as pessoas. E foi por isso então que Davi, no Salmo de número 19, ele encerra aquele salmo dizendo assim: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Essa foi a oração de Davi. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Mas como a soberba ela veio fazer parte da experiência humana? Preciso que a gente então volte ao início, né? A soberba ela iniciou então na humanidade a partir da queda de Adão e Eva. Os irmãos devem se lembrar, né, aqueles que leem as Escrituras, que já leram o livro de Gênesis,
devem se lembrar que a tentação sofrida por Adão e Eva no Jardim do Éden provocou então, primeiramente, a soberba em seu coração. Primordialmente, o que aconteceu ali no Éden foi uma negação da submissão à ordem de Deus e da tentativa do primeiro casal humano de viver de modo independente. Então, lá em Gênesis capítulo 3, no versículo número 5, a parte B do versículo 5 diz que quando a serpente ela ofereceu o fruto a Eva, ele usou justamente essas palavras para convencê-la de comer o fruto. Ele disse assim: como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Foi assim que Satanás ele convenceu Eva a tomar daquele fruto. Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Essa foi a proposta de Satanás através da serpente. Então o homem desejou demarcar os seus próprios limites, enquanto que Deus foi quem mostrou para o homem que era ele mesmo, o próprio Deus, quem demarcava os limites do homem. Deus deu total liberdade a Adão para que ele comesse de todos os frutos daquele jardim, mas que somente de um fruto ele não comesse. Assim, Deus ele apresentava uma liberdade limitada ao homem pela vontade do próprio Deus, e isto simbolizado na proibição daquele fruto que não podia ser comido. Eu quero que os irmãos então entendam que o homem, quando ele rejeita essa demarcação, esse limite que Deus demarca para o ser humano, então o homem passa a criar uma liberdade autônoma e a acreditar que ele é o Senhor da sua própria vida e é ele quem estipula os limites do seu próprio viver. O homem e a mulher foram despertados então para um desejo novo que violava a vontade original de Deus. Assim, meus irmãos, eles começaram uma relação com a criação que tinha como centro a sua própria vontade e o seu alto amor. Foi assim que então o pecado entrou no mundo, e foi assim então que a soberba entrou no coração de Adão e Eva. Antes eles tinham aprendido, que Deus deveria ser ouvido e obedecido. No versículo 3 do capítulo 3 de Gênesis, eles já tinham esse conhecimento e essa atitude quando eles diziam assim: disse Deus, dele não comereis, nem tocareis. Mas depois, então, da tentação, eles abandonam esta ordem de Deus, e o texto diz lá, no versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis, que a mulher, vendo que a árvore era boa, agradável e desejável, tomou e deu também ao seu marido. Ali, a soberba havia lançado as suas raízes. Um alto amor idólatra, meus irmãos, e a vida sentada no ego ocuparam então o espaço na mente do homem, que foi dominado e sucumbiu-se. Foi assim que a estrutura criacional fora invertida e o homem passou então a buscar a si mesmo em lugar de Deus. Agora eu queria que os irmãos observassem uma coisa muito importante aqui. Como é que a soberba, ela hoje atua na natureza humana? Como é que a soberba atua hoje na natureza humana? E é preciso a gente conhecer, então, qual é o método da ação da soberba, para que a gente aprenda, então, a preveni-la ou a lutar com ela. Eu queria que você observasse comigo um texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Deixa-me contar um pouco a história aqui do texto. Marcos capítulo 7 conta o momento em que Jesus ele está se preparando diante dos fariseus, dos saduceus, de alguns escribas naquela época, lá na cidade de Jerusalém, estão se preparando para a refeição. E havia uma tradição entre os judeus de limpar as mãos, purificar, para fazer então aquela refeição. E eles observaram então que os discípulos de Jesus não estavam seguindo aquela tradição de lavar as mãos. É claro que nesse texto Jesus ele não nega a importância de se preparar devidamente, de se higienizar. Não é esse o caso aqui, Até porque, por exemplo, hoje nós estamos vivendo essa pandemia
em que nós estamos sendo lembrados de uma consciência de higienização muito grande, né, para evitarmos a proliferação deste vírus e outros problemas mais. Então o que a gente tem mais aprendido a fazer hoje é lavar as mãos, né? E lavar as mãos e também limpar com o álcool gel. Mas aqui os judeus, os fariseus, eles notaram que os discípulos de Jesus não tinham lavado as suas mãos e aí foram questionar para Jesus. E aí Jesus então, ele usou aquela situação para ensinar uma verdade maravilhosa e ao mesmo tempo aterrorizadora para aquelas pessoas. Jesus então passou a dizer o seguinte, versículo de número 15 do capítulo 7 de Marcos. Ele diz assim: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Então, aquilo deixou os fariseus, os judeus que estavam ali presentes, confusos, né? Eles estavam acostumados a pensar que o que os tornava puros era a purificação externa. E Jesus disse assim, não. O que contamina o homem não é o que entra no homem, mas é o que sai do homem. Aí, Jesus então passou a explicar de forma muito mais clara para os discípulos, depois de algum tempo, o que ele estava querendo dizer. No versículo 20, ele então disse aos seus discípulos: o que sai do homem, isso é o que o contamina, isso é o que o contamina. E aí no versículo 21 ele diz uma coisa maravilhosa: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. E no versículo número 22, ele apresenta uma lista desses maus desígnios. E pensem aí o que é que Jesus ele cita nessa lista, qual o pecado que ele cita nessa lista. Dentre vários pecados, ele cita o pecado da soberba. No verso 22 ele diz: a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, todos estes males vêm de dentro e contamina o homem. O que é que Jesus então está nos ensinando aqui? Está nos ensinando, meus irmãos, que a soberba ela atua no ser humano dentro dele. A fonte da soberba do homem é o coração do homem. Então, se alguém pensa assim, eu vou lutar contra a soberba, evitando andar com os soberbos. Não. Você precisa lutar contra a soberba que está dentro do seu próprio coração. A fonte do pecado é o seu próprio coração. O que contamina o homem é o que sai do homem. Então, se a fonte está contaminada, tudo que a gente então vai fazer vai ficar contaminado. Então, o que a gente precisa fazer? As escrituras são muito claras. Jesus também ensinou isso, né? A Bíblia fala em vários lugares que a gente precisa cuidar do nosso coração. A gente precisa tratar do nosso coração, porque o coração é a sede da vida interior do homem e que está contaminada. E foi por isso então que Davi ele orou também da soberba: guarda o teu servo que ela não me domine. Precisamos, meus irmãos, então cuidar do nosso coração e clamar a Deus para que Ele o limpe, para que Ele faça então esse processo então de santificação do nosso coração, para que a gente consiga lutar e vencer os pecados que nos dominam, inclusive o pecado da soberba. Mas é preciso que a gente entenda que a gente deve lutar contra o pecado da soberba por várias razões. Por várias razões. Eu queria citar algumas aqui. Alguns prejuízos na prática a soberba ela causa para o ser humano. O primeiro prejuízo que a soberba ela causa na vida do ser humano é que ela prejudica o relacionamento com o próximo. A soberba prejudica os nossos relacionamentos interpessoais. Um dos casos bíblicos mais conhecidos sobre a ação da soberba humana também está em Gênesis, que foi a história de Caim com Abel. E esse episódio, meus irmãos, nos mostra até
até que ponto a soberba humana leva o homem a cometer outros pecados. A soberba do coração de Caim o fez então se inclinar para si mesmo, rejeitar o próprio Deus e matar o seu próprio irmão. Porque a soberba ela influencia o coração humano a pensar egocentricamente. E por isso ele usa a ganância como pensamento motriz para a relação então humana. E nós então, meus irmãos, passamos a pensar em si mesmos, em nós mesmos, como uma pessoa soberba, e então nós somos conduzidos por mandamentos criados por nós mesmos e não pelo mandamento do próprio Deus. A Bíblia ela fala que os soberbos, eles seguem o próximo, eles perseguem o próximo. Os soberbos têm como ação eliminar tudo o que lhe atrapalha na sua intenção de agradar a si mesmo. Então as escrituras elas mostram que o soberbo ele tem como alvo principal de ataque o próprio ser humano. No Salmo de número 140, versículo 5, diz que essa é a intenção do homem. Também em Provérbios capítulo 13, versículo 10, diz que o homem soberbo vive em contendas. São arrogantes também, Provérbios capítulo 21, versículo 24, são violentos. Salmo 73, versículo 6, diz isso. Os soberbos também acabam cometendo também o pecado da mentira. Para poder sustentar então a sua soberba, precisam mentir. Salmo 59, versículo de número 12. O soberbo também ele é incapaz de agir com misericórdia, conforme Ezequiel capítulo 16, versículo de número 49. E assim, meus irmãos, uma lista interminável de ações do homem soberbo que as escrituras descrevem. A soberba ela prejudica o homem no seu relacionamento com o próximo. E por causa da soberba, os homens então têm dificuldade em ajudar o próximo. Uma pessoa soberba, ele não tem interesse no bem-estar do próximo. Uma pessoa soberba, ela não busca ajudar o próximo, a ser empático, a ter empatia com o próximo, a sentir as dores do próximo, porque ele transformou o seu alto amor em uma idolatria. E os irmãos sabem que um idólatra, ele oferece sacrifícios, ele tem que fazer sacrifícios. E um dos seus sacrifícios, então, é rejeitar tudo aquilo que o atrapalha, inclusive pessoas. Então, os relacionamentos são, então, prejudicados com o pecado da soberba. Mas há um outro problema também que o soberbo enfrenta. A soberba ela prejudica o nosso relacionamento, principalmente com Deus. A soberba prejudica a nossa relação com Deus, a invasão então dos valores criacionais e a inversão dos valores criacionais faz então o soberbo retirar Deus do centro da sua própria existência. O coração do soberbo se afasta naturalmente de fazer a vontade de Deus e já não prioriza mais a vontade do Senhor. Na verdade, meus irmãos, o soberbo ele tenderá a considerar Deus como um instrumento de sua vontade egocêntrica. O próprio texto de Tiago nos diz isso, né? Que o soberbo ele ora para si mesmo, para esbanjar nos seus desejos, nos seus prazeres. Ele, no versículo 2 de Tiago, capítulo 4, ele diz assim, versículo 1, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. E quando vocês pedem, diz o versículo 3, e não recebem, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. E é assim, meus irmãos, que Deus ele resiste aos soberbos. A soberba, ela atrapalha, ela impede a nossa relação com Deus, porque o soberbo ele não consegue se inclinar a Deus, ele está inclinado a si mesmo e não consegue, portanto, ouvir a vontade de Deus. Ele usará então a religião como um método apenas de
satisfação. Mas há um terceiro prejuízo que a soberba ela causa na vida do homem. A soberba ela traz o prejuízo para a própria pessoa. O soberbo ele se auto-prejudica. Nessa tentativa de querer se salvar, ele acaba então se perdendo. Jesus disse, né? Se alguém quiser salvar a sua própria vida, perdê-la-á. O soberbo que se inclina para si mesmo e que alimenta esse sentimento de auto-amor idolátrico, ele então transporta a sua mente humana para uma forma autocentrada de pensar. Ele pensa somente em si. E aí, se ele não vencer esse pecado, se ele não lutar contra esse pecado, o final será trágico. Viverá sozinho, não terá ninguém que o ajude, as pessoas o rejeitarão, porque a soberba afasta o homem de outras pessoas. E eu queria citar pelo menos 3 exemplos na Bíblia de pessoas que foram altamente soberbas e que Deus os puniu. O primeiro exemplo é o do rei Herodes, vocês devem se lembrar. Em Atos capítulo de número 12, diz que Herodes ele mandou matar a fio de espada um dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Tiago, que morreu rapidamente, foi o primeiro apóstolo a morrer dentre os apóstolos, de todos os apóstolos, e Herodes ele teve um fim muito trágico. Lá em Atos capítulo 12, versículo 23, diz que ele morreu comido de vermes, por não ter dado glórias a Deus. Veja o que a soberba ela causa, qual é a consequência final do ser humano soberbo, do homem soberbo. O segundo exemplo, vocês devem se lembrar, o rei Nabucodonosor, o maior e o mais poderoso rei de todos os tempos ou daquela época, mas que foi humilhado por Deus. Deus fez ele se inclinar para o chão e a comer então capim como um animal, até que ele reconhecesse o Deus Altíssimo. O terceiro exemplo que eu queria dar é o do rei Uzias também. A Bíblia conta a história de Uzias que, depois de ter sido ajudado por Deus, foi humilhado por causa da sua soberba. Ele entrou então no templo e quis então queimar incenso no altar do Senhor, um trabalho que somente os sacerdotes podiam fazer. Então o sumo sacerdote ele entra, invade o lugar e para impedir Uzias de fazer aquilo, com mais outros sacerdotes, e Uzias então passa a contender com aqueles sacerdotes, a brigar com eles. E o texto lá de 2 Crônicas capítulo 26, versículos de número 16 a 21, diz que no mesmo instante começa a aparecer lepra na testa do rei Uzias. E sabe como é que foi o final do rei Uzias? Ele passou a viver sozinho em uma casa, porque estava com lepra e morreu assim, né? Um rei teve que morrer sozinho, afastado de todos, por causa da sua soberba. Meus irmãos e amigos, isso não é brincadeira. A soberba, ela tem consequências trágicas na sua relação com as pessoas, na sua relação com Deus, e também ela traz prejuízos para si mesmo, Mas eu queria concluir esse estudo pensando com vocês sobre como lidar biblicamente com a soberba, como vencer a soberba. E alguns princípios aqui eu queria apresentar rapidamente para os irmãos e amigos. Primeira forma de você lutar contra a soberba: não negá-la em seu coração. Não achar ou tentar camuflar, esconder o que está do seu coração. Não tape o sol com a peneira, que a gente costuma dizer. Não negue, não esconda a realidade da soberba no seu coração. Essa é a primeira forma de você lutar contra a soberba, você não negá-la. Nós somos soberbos, meus irmãos, como eu disse no início, em um grau menor ou maior, e precisamos reconhecê-lo e lutar contra este pecado. E é a partir então dessa luta e desse reconhecimento da nossa soberba que nós começamos então a sermos tratados, reconhecer que o pensamento ou a ação que cometemos foi fruto da soberba do nosso coração, é o primeiro passo
para o arrependimento e a preservação da vida e a prevenção deste pecado. É preciso então que haja um reconhecimento, e não só o reconhecimento, como também o processo de arrependimento. Você precisa orar, você precisa buscar a Deus, você precisa então ter exercícios de humildade. Quando alguém vier até você e dizer que aquela sua ação ela foi inadequada, você precisa se curvar, não para si mesmo, mas se curvar diante de Deus e dizer: Senhor, ser propício a mim que sou pecador, como fez aquele publicano naquela oração da parábola contada por Jesus. Tiago escreve no capítulo 4, como nós vimos, do versículo 1 ao versículo 4, que a nossa oposição contra Deus é a razão por que Deus ele nos resiste. Tiago ele nos exorta então a nos sujeitar a Deus, para que a gente possa então ter uma relação verdadeira com o Senhor. Mas a segunda coisa, e é justamente isso, a segunda coisa que precisamos fazer para lutar contra a soberba é nos sujeitarmos a Deus. A sujeição a Deus é uma atitude mental que vai nos ajudar a prevenir ou a corrigir a soberba. Muitas vezes, meus irmãos, Deus ordena a história de nossa vida para nos ensinar o caminho da sujeição a Ele. É preciso que a gente compreenda o que as Escrituras falam sobre nos sujeitar a Deus. Ter então um exercício mental que nos faça então a cada dia, em cada instante, nos sujeitar à vontade de Deus. Terceira forma de lutar contra a soberba: cultive a humildade e o amor no seu coração. Tiago diz no versículo 6, como nós lemos no início, Tiago 4:6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha que coisa gloriosa. Ele dá graça aos humildes. Então, busque exercitar a humildade em seu coração. Assim como Tiago, Pedro também, ele indica a humildade como uma atitude a ser cultivada para que a soberba não domine nosso coração. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, ele diz: cingivos de toda a humildade. Cingivos de toda a humildade. O cultivo, meus irmãos, portanto, de uma atitude humilde é um ato de obediência que previne que a soberba do nosso coração domine a nossa vida. Voltando ao episódio de Caim e Abel, é preciso que a gente também note ali que o Senhor, a proposta de Deus para Caim foi para que ele dominasse a si mesmo. Olha o pecado, ele disse lá a Caim: o pecado está à sua porta, mas cabe a você lutar contra ele. Cabe a você não deixar que ele entre e invada o seu coração. Deus ele deu esta advertência a Caim, mas ele não ouviu a advertência de Deus. A humildade é desenvolvida em meio a uma consideração séria da nossa dependência de Deus. Também essa humildade ela é fortalecida por meio de um grave senso dos nossos pecados, meus irmãos, que nos conduz a um verdadeiro arrependimento. Mas o quarto e último conselho ou a última orientação das Escrituras para lutarmos contra a soberba é imitarmos a Jesus. Não há, meus irmãos, uma outra pessoa que nos ensine mais a lutar contra a soberba, na verdade, a não ser soberbo e a buscarmos ser humildes do que o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 até o versículo 9, ele nos ensina então as lições de Cristo para o nosso exercício da humildade. Ele disse lá: tende em vós mesmos, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Mesmo sendo Deus, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo para nos servir. É preciso então, meus irmãos, imitarmos a Cristo. Você precisa se despertar muito mais para servir do que para ser servido. Foi o que o Senhor Jesus ele nos ensinou. Quando Paulo ele nos chama a desenvolver o mesmo comportamento de humildade com Jesus, ele está ensinando então que a gente só consegue então mudar aquela inversão de estrutura que eu disse inicialmente, né? Ou seja,
a estrutura que nós invertemos, o ser humano inverteu, de não mais nos inclinarmos a Deus e fazermos a nossa própria vontade, o Senhor Jesus nos ensina então a mudar essa estrutura, a voltar à estrutura original, de nos sujeitarmos a Deus e a vivermos como sempre deveríamos viver, como servos, humildes servos do Senhor. Que Ele te abençoe, que Ele nos abençoe no entendimento da sua palavra e que o Senhor possa nos ajudar a lutar e a vencer o pecado da soberba. Deixe-me orar por você, Santo Deus. Abençoa aqueles, ó Deus, que vão ouvir esta mensagem, que estão ouvindo, que acabaram de ouvir esta mensagem. Meu Deus, em nome de Jesus, faça, ó Deus, os teus servos lutarem e vencerem a soberba, Pai. Deus, dá-nos uma igreja melhor, com pessoas humildes. Ó Deus, ensina-nos a lutar e a vencer a soberba pela presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, por um exercício contínuo de autonegação, de despirmos do nosso velho homem dia após dia e nos revestirmos do novo homem criado segundo Deus, para a verdadeira justiça, retidão e santidade. Santo Deus, abençoa-nos, ó Pai, faça-nos vencer este pecado e vivermos humildemente na Tua presença, para que as nossas relações interpessoais elas sejam aperfeiçoadas, as relações de uns para com os outros sejam relações santas, para que também, ó Deus, com a soberba enfraquecida ou retirada do nosso coração, possamos ter uma relação íntima com o Senhor, de humildade, de prazer e de alegria, Senhor. Ó Deus, livra-nos, ó Deus, de persistirmos com este pecado, o pecado da soberba, para que não soframos as terríveis consequências que um soberbo sofrerá. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, que o Senhor abençoe cada um que estudou comigo este assunto e as Escrituras Sagradas. Abençoa-os em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.